Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Cozinha Prática. Eu sou Marcos Camolese e hoje a aula é sobre aromáticos. Sim, tudo aquilo que nós utilizamos para deixar a nossa comida mais perfumada, toda a base de aromas conhecido tanto na Europa como nas Américas e também na Ásia. Então hoje é só sobre aromáticos e vamos começar sim com o Brasil, com aquele aromático que é super tradicional na nossa cozinha, que é o alho. E aqui eu tenho duas versões de alho, né? Eu tenho o alho mais amarelado, que ele é um alho geralmente mais seco, e o alho roxo, que geralmente ele tem mais óleo, tá? Eu sempre prezo pelo alho roxo por ele ter mais sabor por conta desse óleo. E aqui temos a cebola, é o casal perfeito da nossa cozinha brasileira. Alho e cebola sempre esteve na base, né? Então nós temos essa cebola branca, né, bem conhecida. E agora uma dica, tá? Se você já comprou cebola roxa e na hora que você cortou a cebola manchou toda a sua tábua, então você comprou uma cebola roxa falsificada, porque a cebola roxa de verdade, ela é um roxo clarinho e ela não mancha a tábua, tá? Infelizmente temos isso. Não só aqui no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. E agora nós vamos para as combinações clássicas de aromáticos e vamos começar com o mirepoix. Aqui eu quero que vocês imaginem que vocês têm 500 gramas misturados de cenoura, salsão e cebola. Vamos fracionar eles em 25% de cenoura, para 25% de salsão e 50% de cebola. Ou seja, de cebola eu tenho 250 gramas, de cenoura eu tenho 125 e de salsão eu tenho 125, num total de 500 gramas. Com essas quantidades você pode fazer até 3,5 litros de caldo, dependendo da preparação que você for fazer. O mirepoix, esse é o clássico que está catalogado em livros, nos maiores livros de gastronomia da Europa. E também temos as variações desse mirepoix, que no caso, uma delas é o mirepoix branco, utilizado para carnes brancas, peixes e aves, que são partes iguais de cebola, salsão e alho porró. Na Europa, utiliza-se muito um outro tubérculo que é muito confundido, e aí também são partes iguais, são 4 partes iguais, no mirepoix branco, que é a pastinaca ou xeróvia, um tipo de cenoura meio parecido com mandioquinha, mas que não tem nada a ver nem com uma nem com outra, ela tem um sabor meio de anis e dá um perfume interessante nas preparações. E nossa próxima variação é o Matignon. Ele tem por base 25% de cenoura, 25% de cebola, 15% de alho porró, 15% de salsão e 20% de bacon ou panceta defumada. O bacon, se no caso você for vegano, pode ser substituído por cogumelo. Aliás, é geralmente substituído por qualquer outro tipo de cogumelo. Falando em cogumelo, temos as duquelles, que é uma preparação que pode ser utilizada como recheio, porque ela é bem requintada, então utiliza-se 40% de echalotes com 40% de alho porró e cogumelos refogados no vinho branco seco. Aqui no caso eu não utilizo a echalote, é uma cebola menor porque é um pouco difícil de achar echalote no Brasil. São em certos centros comerciais que você consegue achar a echalote, mas essa é uma preparação extremamente requintada. Agora vamos para os perfumes de ervas, que são pequenos truques, porém clássicos, para deixar a nossa preparação mais perfumada, mais ainda perfumada. Então aqui eu tenho uma folha, daquela parte mais escura do alho porró, ramos de tomilho, um louro, ramos de salsinha e um talinho de salsão. Eu vou pegar tudo isso e vou amarrar com um barbante. E isso se chama bouquet garni. Vou deixar um espaço do barbante porque a hora que eu senti que isso cozinhou e deixou todo o sabor e amoleceu, eu retiro da preparação. Da mesma forma, temos aqui o
sachê d'épices, que é o sachê de especiarias, que isso você pode colocar especiarias variadas, isso depende da receita que você vai fazer. Então você pode usar a gaze ou esse infusor de chá, infusor de temperos. Por quê? Tanto no sachê d'épices como no bouquet garni não é agradável encontrar os pedaços grandes dos alimentos, né? Então por isso que nós retiramos e fica muito mais fácil de você retirar. Em algumas preparações, no sachê d'épices, eles colocam até alho, isso vai variar mesmo da receita. E agora nós temos um clássico dos aromáticos também, que é indispensável no molho bechamel. E cuidado, molho bechamel e molho branco não é a mesma coisa, tá? O molho bechamel tem que ter essa cebola, que é a cebola piquê, que é uma cebola cortada ao meio com o louro e 3 cravos, tá? Esse é o clássico. Você vai ferver o leite e daí depois tirar a cebola, né? Você joga fora a cebola e com esse aroma você vai fazer o molho bechamel. O molho branco necessariamente não vai essa cebola piquê. E esse é uma pequena diferença de aromas que no final, se você fizer o teste, você vai ver que é gigantesca. E claro, ambos vão noz moscada ralada. Agora temos outro clássico que não é tão utilizado, tão conhecido, que é a nossa cebola brûlée. A cebola brûlée, ela consiste basicamente em você cortar uma cebola no meio e deixar ela fritar a ponto de torrar, sim, dar aquela queimadinha. E isso pode ser utilizado para caldos, para dar um sabor leve de tostado, não seria defumado, mas sim de tostado. E pasmem, por mais que você veja que a cebola queimou, literalmente ela não vai ficar com gosto de queimado, tá? Isso eu garanto. Dá um sabor de tostado bem gostoso em preparações delicadas, que não carregue muito tempero, né? Como no caso consumês e alguns tipos de caldo. E agora vamos viajar para as Américas, sim, América Central e uma parte do sul dos Estados Unidos que utiliza o cajun creole, que essa é a base, porque lá eles colocam muitas outras especiarias, tá? Isso depende muito da região, mas a base é 50% de cebola, 25% de salsão e 25% de pimentão ou outros tipos de pimentas, tá? Agora a Ásia também, o Xianzhong tem como base 40% de alho, 40% de gengibre e 20% de cebolinha, podendo variar também os tipos de gengibre, galangal e outros tipos de raízes que existem na Ásia e nas suas distintas regiões. Lembrando que todos os aromáticos que vocês viram aqui, todas as diferentes combinações podem ser cortadas dependendo da receita e também somente utilizadas para deixar o sabor e depois descartadas. Isso depende demais da receita que vocês escolherem. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você chegou até aqui. Essa é mais uma aula do curso de gastronomia online totalmente gratuito, disponibilizado para você que quer aprender a cozinhar, que quer aprender as técnicas dos grandes chefs, dos grandes restaurantes do mundo. Portanto, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, dá um like para ajudar a gente a fazer mais vídeos. Me siga nas redes sociais, eu tenho um Instagram bem ativo, onde eu posto mais receitas e faço lives de diversas receitas também, com convidados, com gastrônomos, enólogos, sommeliers, especialistas da área de gastronomia e hotelaria. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!